Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tive uma quedazinha aqui. Boa noite para vocês. Boa noite, boa noite. Oi, Eduardo, seja bem-vindo. Eu tô tendo pronto. Consegui. Agora eu consegui. Olá, Boa Eduardo, noite, seja Aline. bem-vindo, Tudo meu bom? amigo. Boa noite. Que prazer imenso receber você aqui. Maravilha. Tudo Obrigado. bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Então, E que bom, que ótimo. É, Hoje, segunda-feira, né? Com Eduardo Campos, consultor financeiro. A gente vai ter novidade, vai ter coisas boas por aí, histórias de superação na área financeira, né? Muito bem. apesar de ser feriado, Eduardo, vamos falar de eu tô din-din. como? Apesar de ser feriado hoje, vamos falar de din-din. Menino, pois é, essa história de feriado tá um pouco complicado, mas tudo bem. É, Gratidão pela sua presença, né? Hoje nós já estamos, começamos no sábado, né? Sábado, domingo, hoje nós estamos na terceira live falando sobre histórias de superação, né? Eu estou muito feliz com o retorno. O retorno dessas lives está sendo muito positivo, as pessoas estão dando um feedback bem interessante, né? Porque algumas pessoas mandaram, inclusive, mensagem dizendo assim: Poxa, foi a primeira vez que eu assisti uma live do início ao fim. Né? Foram essas lives que a gente está fazendo. Por quê? Porque as histórias são inspiradoras, né? As histórias, todas as histórias de superação, elas conseguem trazer para a gente uma lição grande, uma lição positiva, uma lição de atitudes mesmo, né? Atitudes de superação para vencer, para superar, para ultrapassar e para fazer as coisas acontecerem, o que é melhor de tudo, né? É, na E verdade, o bom, né, dessa semana de superação é porque a gente se espelha em coisas que as pessoas passaram, né? Assim como a gente teve os problemas, as pessoas têm problemas semelhantes ou iguais aos nossos. E uma das coisas sim, que você fala muito é em hackear, né? Que é você copiar uma solução. Então, se você tem uma pessoa que já passou pela sua dificuldade, por que não usar a mesma sistemática de solução? É uma coisa mais é inteligente do que você interessante. ficar se batendo para conseguir, né? A Laís aí, ó, elogiando, cada live melhor do que a outra. Se prepara, Laís, que hoje vai ter dicas aí, ó, como você poupar, como você, ó, avançar na sua vida financeira. É possível. Estou dizendo que é possível porque a gente está aqui ó, com um consultor financeiro top das galáxias. Isso mesmo. E daqui a pouco o Eduardo vai começar a falar um pouquinho sobre a história de superação. Vamos estar dando um tempinho para o pessoal começar aí. Oi, André, seja bem-vindo, amigo. Um grande abraço. E é interessante o seguinte, que eu estou preparando aqui, lá no sábado, no dia 30, uma super sessão, tá? Uma sessão VIP de coach. E essa sessão VIP, a gente vai estar trabalhando ela de forma gratuita, vai ser aberto, vai ser online, vai ser ao vivo, gratuita para quem quiser participar. Eu coloquei um linkzinho, tá? Ali na bio, para participar, para quem tiver interesse de participar. A primeira sessão, gente, vai ser maravilhosa. Sempre a primeira sessão, ela é impactante. Por quê? Porque é o primeiro contato, né, da pessoa com o processo do coach. O processo do coach, ele é transformador.
assim como a primeira sessão. Aline, uma sessão ela é transformadora. Cada sessão do processo de coach ela é transformadora. Digo isso porque é o que aconteceu comigo, né? Eu me recordo quando eu comecei a fazer o processo, foi assim comigo. Cada sessão que eu faço com as minhas clientes também são assim transformadoras, né? Geralmente há um encontro muito grande consigo mesmo, há um encontro muito grande, né? Com os próprios sonhos, com o que se vive no momento atual e aquilo que se deseja, com o estado desejado. Então, esse movimento causa uma reflexão interna, sabe, muito grande. Então, é impactante, na verdade, o momento que a pessoa ela é instigada a sair da zona de conforto para alavancar, né, na sua vida em todas as áreas. E é maravilhoso. É maravilhoso. Indico para você que está aí entrando, tá? Para estar assistindo a gente. Vai lá no link, lá na bio, e coloca lá, aperta o botãozinho da sessão prêmio para você participar com a gente de forma gratuita, de casa, confortável, assim, ó, de coração para você, porque você merece o melhor, tá certo? E se você tem vontade de participar, entrar no processo de coach, estamos abrindo essa turma a partir do sábado, vai ser a primeira aula para o meu grupo e você pode participar dela também, tá certo? Então vem para cá, entra lá, diz assim, Aline, eu quero participar. Entra para o grupo porque a gente vai liberar uma senha lá para entrar na plataforma, para assistir a aula, para assistir a sessão online. Vai ser top, top, top. Ok? E hoje eu postei lá no Story, chegou uma caixa de livros, muitos livros. Ah, amo, 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 amo. Olha aqui, ó. Vou liberar hoje. Fiz um monte de promessa, né? Cumpri algumas, essa daqui eu não cumpri, mas estou liberando, prometo que daqui a pouco eu libero para vocês o sorteio, tá certo? E chegou hoje uma caixa de livro, um monte, mais de 20 livros hoje chegou. O poder da ação e o poder da autorresponsabilidade. Maravilhoso para a gente assumir o controle da nossa vida, tá? Excepcional. E no ranking de livros vendidos estão sempre em primeiro lugar esses dois aí. E aí, gente, não deixa de se inscrever e não deixa também de participar do sorteio. Bem, o Eduardo hoje veio trazer uma contribuição tremenda para mim também, né, Eduardo? Fala um pouquinho de você. Fala um pouquinho da sua história, quem é Eduardo e por onde você vai percorrer esse caminho aí que eu estou também um pouco curiosa para saber como foi. Então, eu sou Eduardo Campos, para quem não me conhece, tem alguns conhecidos aí. Obrigado por estarem participando aí, somando aqui com a gente para difundir esse conhecimento. E o que é que aconteceu? Quando nós éramos mais jovens, você sempre escuta dizer, não, meu filho, faça um concurso público que você vai ficar bem. Pois é, eu gostava de estudar, fiz um concurso público e fui ser servidor público. Só que esqueceram de falar a segunda parte. Não importa quanto você ganha, o que importa é como você gasta o que você ganha. Como você gerencia o seu dinheiro. E isso, normalmente, os pais não ensinam para os filhos. Não foi diferente comigo. Meu pai não me ensinou. Nós não temos educação financeira em casa. E a educação financeira que nós temos em casa, geralmente é essa educação aí tradicionalista. Emprego é bom ter um emprego pagando pouco, mas tem um emprego. Emprego fixo. É certo do que é o duvidoso. É uma coisa não é verdade? Muito, né? Outra coisa que a gente vê quando criança, né? Normalmente a pessoa pega a criança e fala assim, toma aqui, meu filho, R$ 5 para você gastar, vai comprar um doce. Toma aqui R$ 10 para comprar um sorvete, uma revista. Então, normalmente a gente entrega dinheiro para as crianças e dizendo que vai gastar. Então você passa a sua infância inteira sendo programado para quando você botar a mão no dinheiro, você gastar. É isso mesmo. Isso é uma programação que é feita. Porque o que você vai falando, você vai estar formando as crenças na criança de quê? Pegou dinheiro? Gaste. Tem que gastar.
A gente vai aprender. Então, eu estudei, formei em engenharia civil, fiz especialização em segurança do trabalho, passei no concurso, né? A especialização em segurança do trabalho eu já fiz, já trabalhando no Ministério Público da União. Aí eu estava trabalhando no Ministério Público do Trabalho. Então, um bom concurso, um bom cargo, um bom salário. Só que um salário bom, com uma vida desorganizada financeiramente, não ajuda a ninguém, certo? Você vai sempre ficar naquele processo de, pô, esse mês está muito grande para o meu salário. Meu dinheiro é curto, o mês é longo. Você sempre vai achar que o seu dinheiro nunca é suficiente. Mas, na verdade, não é o seu dinheiro que é suficiente. É você que não está sabendo fazer a gestão dele. Eu tenho praticamente o mesmo salário, porque a gente não tem tido reajuste, durante uns 6 anos, o mesmo salário. Posso dizer que com toda a inflação, com tudo, as pessoas falam que vão vivendo pior. Eu tenho vivido cada vez melhor. Porque A aprendendo questão, a questão é, o segredo está justamente em administrar bem esse dinheiro. na gestão, né? Sim. Eu pedi Sim. as minhas para fazerem aqui, que elas estão estudando lettering, mas eu não sabia, me esqueci que na live, quando corta a tela. Eu vou só mostrar a vocês, tá vendo? Elas fizeram aqui, ó. Foi a metodologia que eu desenvolvi, chama MADOP. Então, é o que? A gente Ah, precisa mentalizar, analisar, determinar, orçar, poupar e investir. Essa parte do coach, simples assim, simples assim. Isso aconteceu assim na sua vida com estalo, né? não, não. Foi difícil, foram tempos angustiados. Imagine só, você como servidor público e você ficar meio perdido sem saber como é que você ia fazer a feira. Ah, Um bom salário que, assim, 90% da população brasileira gostaria de estar no meu lugar. E você achando seu lugar ruim porque o dinheiro não dá. Entendeu? Como é que 90% quer estar onde você está e você acha ruim porque você acha que não dá? o Eduardo, e é interessante o seguinte, que a mídia, ela o tempo todo, ela fica instigando o consumismo, né? Quando chega no final do ano, a gente vê, por exemplo, Natal, Ano Novo, existe um aumento também, né, desse consumismo exagerado. Peraí, Laca, peraí, que daqui a pouco o Eduardo mostra novamente, tá? Ele mostra novamente o quadro. O pessoal está querendo saber aí, Eduardo. Peraí, segura aí. Ah, E já estou aí, o que que querendo dar um acontece? segredo. Estou Peraí, querendo dar um segura aí, que segredo. daqui a pouco você dá uma canjinha pra gente. Eu quero entender o seguinte. Eu quero entender como foi esse despertar. E outra coisa, o que eu estou comentando é que a mídia, ela, na verdade, induz você ao consumismo o tempo inteiro. Então, assim, quando chega em Natal, quando chega em Ano Novo, quando chega em São João, a pessoa, ela não imagina ela sem comprar roupa, ela não imagina passar sem comprar sapato. Chega final de ano, ela não se imagina sem viajar, não é verdade? E aí o que acontece? Na verdade, durante lá que tá dando risada, durante o ano inteiro, ela consome, né? Tudo que vê, o que pode, o que não pode. E aí, quando chega nessas épocas festivas, elas ficam desesperadas. A gente tem uma tendência, geralmente, a observar que o mercado, nessas épocas, ele geralmente, o pessoal começa a se segurar. Oi, Eduardo, tá me ouvindo? Estou ouvindo. É, Essa questão, a, às ima vezes às vezes a há um imagem está delay. um pouquinho curva. A imagem está Está um ouvindo, pouco né? curva. E aí, o que acontece? O pessoal, ó, bem eu ali, ó. E aí o pessoal fica se segurando quando diz assim, eu não vou gastar, eu não vou dar presente, eu não vou comprar presente de Natal para ninguém. E aí quando vai chegar um dia antes, menino, parece que o pessoal fica enlouquecido. O pessoal sai, quer comprar presente para todo mundo, compra demais, depois se arrepende. E é totalmente sem planejamento, né? Porque o que acontece? Você já sabe que é a pior época do ano. Você entra o Natal,
que todo mundo gosta de dar presente, fazer festa. Normalmente as comidas natalinas são caras, são Sim. muito caros. Aí entra o Réveillon, o Ano Novo, que é o mesmo esquema, festas caríssimas que o pessoal gasta, comida caríssima, viagem com tudo estourado o preço. Aí você entra janeiro. Ah, alívio? Não. É IPVA, verdade. É verdade. matrícula de escola. Então você É. entra com um gasto muito grande. O 13º, você está pagando ainda as dívidas do ano que terminou, não dá nem para ajudar a pagar as dívidas do ano novo. Porque a pessoa tem Quem tem 13º? Quem tem? quem tem. Quem Mas não o que eu acho interessante é o seguinte, é o pensamento coletivo. Né? O pensamento, eu preciso, eu tenho que fazer. Aí pega cartão de crédito emprestado, às vezes está com o seu estourado e tem. está pegando o cartão de crédito emprestado. Cartão de E aí, crédito. Eduardo? Cartão de crédito é o seguinte, a pessoa tem que usar com inteligência. Não é que o cartão de crédito seja. Ah, meu problema é o cartão de crédito, que eu pago uma fortuna do cartão de crédito. Você não paga o cartão de crédito. Você paga todo o consumo que você deixou de pagar em dinheiro e usou o meio de. Entendeu? Então, usar o cartão de crédito é fazer uma dívida. Porque você vai estar gastando hoje e É, colocando para um pagamento futuro. Que você é não verdade. sabe se vai haver uma intercorrência, um problema, e que você vai ter ou não condições de pagar no futuro. Uhum. Viu? É isso mesmo. Então, essa questão, você pode dar presente? Pode, mas você tem que planejar. Quantos por cento da minha renda eu vou dedicar para presentes? 100. Mas você tem que saber, você aposentar. Só que de todas as pessoas que se aposentam no Gente, INSS, a internet não tá muito boa, a sua imagem está cortando, o áudio está cortando também. Eu acredito que é a quantidade, essa hora, o trânsito, né, na internet está muito intenso. deixa eu só, Aí deixa eu só melhorou, agora melhorou, agora voltou. porque eu vim para Ô, cá. Eduardo, e o que que você indica? O que que você indica nesse caso? Por exemplo, a maioria das pessoas chegam no final do ano, aí acaba comprando, ou em festas acaba comprando no cartão. O que que você indica num caso como esse? Tá me ouvindo? Essa porta aqui porque tá falhando pra caramba. Tá ouvindo? Tá Ah, cortando a ligação? Tá cortando a ligação? oi. É porque as meninas abriram a porta para a outra, claro. Aí eu fechei umas É o portas que sinal, tem né? aqui, mas o sinal do Wi-Fi tá cortando. Aham. Melhorou agora? Não, tá a mesma coisa. Tá voltando, voltou. O sinal voltou. Porque eu fechei umas portas aqui por causa do ruído, aí você já sabe, né? O Wi-Fi começa a cair a qualidade. Aí eu pedi para o pessoal abrir aqui para poder voltar. Então, assim, ó, o ideal era que a gente não contasse com o 13º para pagar nada. O ideal era que você chegasse ao final do ano, pegasse o seu 13º e aplicasse todo ele para atingir seus sonhos e objetivos financeiros. Esse é o ideal. Mas nem sempre a gente consegue Sim, começar logo do ideal. Então a gente começa numa escadinha, né? Você vai tendo etapas, porque nem todo mundo vai conseguir transformar de vez. Até a lagarta entra no casulo, né? Aí vai tendo as mutações dela que a gente não vê até virar uma borboleta. A gente só vê verdade. as duas pontas, mas a gente não vê todos aqueles processos que passam ali dentro do casulo. É a mesma coisa na transformação financeira. O que é que acontece? Você vai ter que mudar a sua mente para poder você ter novos pensamentos, novos sentimentos, novas diferentes, para lhe trazerem resultados diferentes. Se você não fizer isso, não adianta. Se eu perguntar a todo mundo que é envidado,
Você ganha R$ 2.000 e gasta 3.000. O que acontece com você? A pessoa vai ficar lá. Eu vou ficar devendo. Aí eu vou perguntar a ela, mas por que você fica devendo? Ela vai falar, não sei. Porque às vezes a gente compra por impulso. A gente compra para sanar alguma coisa interna da gente. A É gente compra verdade. porque a mídia quer que a gente compre. Porque as pessoas, a ideia da mídia, o marketing, ele faz muito que você, para ser aceito, precisa ter aquilo. Você para fazer parte, teve uma sensação de pertencimento, aí você acaba gastando marcas caras. É um Sim. problema de baixa autoestima. E parou. O vídeo deu uma parada agora, o vídeo. É, mas é bem interessante isso que a Eduardo está colocando, porque o que, que acontece? Há pouco tempo atrás parou, Eduardo, completamente. Se você está me ouvindo, parou, tá? É bem interessante isso que a Eduardo está falando, porque a maioria das pessoas, em vez de fazer o carnezinho das contas, usando, ó, Eduardo saiu, vou chamar ele de novo, acaba usando, né, o cartão, ou então se dividando para fazer um compromisso depois. E esse é um comportamento da maioria das pessoas, né? Nós não recebemos essa educação. Oi, Eduardo. Nós não recebemos essa educação dentro das nossas casas, educação financeira. Nós não recebemos essa educação dentro das escolas. E, na verdade, a gente tende a reproduzir tudo aquilo que a gente aprendeu. Está cortando bastante, a imagem está turva. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Eduardo? Está me ouvindo? Vai para a sala, bota todo mundo fora da sala, bota todo mundo fora de junto do modem e vai para lá. Mas Olha, é tá falhando o interessante áudio aqui. a sua história, Melhorou? Eduardo. A sua história é bem interessante porque realmente eu achei que quando o Eduardo me deu o tema, eu achei assim fantástico ele chegar para mim e dizer assim, olha, Aline, o meu tema é de devedor a investidor. Eu digo, meu Deus do céu, eu quero saber como é esse mistério e como é também essa situação de ser investidor, né, com o mesmo salário que você tinha antes, que você vivia antes, hoje você conseguir ser investidor. Isso foi uma coisa que me gerou bastante curiosidade e eu queria entender melhor isso aí. Se a internet deixar a gente falar, né? Vai deixar, vai deixar. Então, a questão de você sair de devedor a investidor é um processo. O que é que acontece? A gente tem hábitos de consumo que vão consumir todo o nosso recurso. Ah, Então, você precisa começar a desenvolver hábitos de consumo que minimizem seus gastos e hábitos de atitudes que aumentem suas receitas. ah, A gente tem três tipos de receitas. Você tem sua renda principal, que é a que paga a maioria de suas contas, que é o que normalmente todo mundo tem. Tem o seu emprego, certo? Aí você vai ter o quê? Ah, esse mês não deu, eu vou fazer um bico. Aí você sabe fazer um bolo, aí faz uma encomenda de bolo, faz os chocolates, vende na faculdade para ajudar a pagar a mensalidade. Você faz um extra. Essa é a sua renda extra. Só que tem uma terceira renda que é muito pouco conhecida, que é a renda passiva. E o que é a renda passiva? Renda passiva é aquilo que não exige o seu trabalho direto, entendeu? Tipo, quando você investe no mercado financeiro, você se torna sócio de grandes empresas. Imagine você ser sócio do Itaú. É ruim? não, Você ser sócia do Shopping Paralela. sim. É ruim? Não, de jeito nenhum. Mas Pois também é. O grande problema, é uma informação que geralmente nós não temos, né? pela falta da educação financeira. Há Ah, cerca de 7 anos, o governo brasileiro começou um projeto que ele tem a Semana Nacional da Educação Financeira, cuja a finalidade
é disseminar a educação financeira para todas as pessoas, né? Sim. Ano passado eu fiz uma palestra lá em Catu sobre esse tema, lá na Câmara de Vereadores de lá, né? Então, foi muito bom. Um problema disso é porque você vai aos poucos, você tem que ir se transformando. Então, a pessoa chega assim e já quer ser investidor? Não. Primeiro, você tem que separar de ser devedor. Entendeu? Você tem que estabelecer o quê? Se você tem muitas dívidas, primeiro, não adianta você fazer, meu Deus, quanta dívida, correr disso. Não adianta. Você tem que olhar o seu problema e analisar. Primeiro, você tem que ter a mentalidade correta. Depois você vai analisar. Depois que você tem a mente, você prepara a sua mente, você depois vai analisar. Então, precisa olhar todas as dívidas. Quantas dívidas eu tenho? Qual é o juro de cada uma? Qual é o meu custo efetivo total? Aí você vai elencar as dívidas, coloca na tabela e ver qual é a que é mais cara. Porque existe dívida barata e dívida cara. Depende dos juros que você paga e do prazo de pagamento. Sim, Entendeu? claro. Então, o que você faz? Você pega isso, você vai ter que escolher a dívida que você vai pagar. Agora, você escolhendo essa dívida, você vai pagando uma a uma. Você renegocia, você pode fazer um empréstimo consignado que tem uma taxa de juros menor para você pagar. Se você fez um juro, por exemplo, se você fez um empréstimo no cheque especial, no cartão de crédito, estourou, é melhor você fazer um empréstimo consignado. Se você não estiver conseguindo fazer empréstimo consignado, você faz empréstimo com garantia real de carro ou imóvel para você conseguir organizar. Mas tem que organizar, porque se você fizer empréstimo para pagar empréstimo e continuar no mesmo padrão de consumo, Só pior. você vai continuar afundando. Sim. Que é tipo assim, ó. Pense que você cava e joga terra. Se você jogar mais terra do que o que você cava, você constrói uma montanha e você vai ver as coisas do alto. Mas Verdade. se você jogar essa terra e cavar mais, você vai descendo o buraco. Então, sempre assim, ou você vai descer o buraco das dívidas, ou você vai subir o monte da prosperidade. São duas opções. Né? Sim, Então, claro. você organiza, você paga essas dívidas e você começa a poupar. Mas como eu estava falando, Aline, a grande questão é que as pessoas não acham assim, para eu ser investidor eu preciso ter R$1.000. Para eu ser investidor eu preciso ter R$10.000. E não é? E, na verdade, não. Me conta isso. Com R$5 hoje você investe. 5? Que tal você ser sócia de um prédio na Faria Lima, em São Paulo, por menos de R$5? Não É bom? Não é possível. É possível. Você sabe quanto você gasta para ser sócio de mais de uns 6 ou 7 shoppings, num fundo imobiliário de shopping? Sim. R$90. R$90. Quanto o quê? Quanto o 90, quê? R$90. Não, tô perguntando, R$90 é o quê? Para você ser sócia de um fundo imobiliário que é Mas e me dono. diz uma coisa, você vira sócio com R$90 e qual o retorno que você tem? Em quanto tempo? Como é que funciona isso? Você Ou compra, se ou você comprar, ou você vai aumentando a sua cota? Como é que funciona? Explica aí. Explica aí que eu tô interessada nisso. Eu tô interessada. olha, Gente, digamos se vocês querem saber alguma coisa, pode perguntar aí também, viu? Vai, diz. ó, o que acontece? Digamos que a gente chega ali, vamos comprar uma casa, um apartamento para alugar. O apartamento é 100 mil, você dá 50, eu dou 50. A gente aluga o apartamento por R$1.000, 500 é seu, 500 é meu. Tá certo o negócio? Sim. É o mesmo princípio. O que acontece? Eles pegam um fundo, tem 1.000 cotistas, 2.000 cotistas, são fundos com muito dinheiro, porque são 6, 7 shoppings, então vai para bilhões de reais. Então você vai comprar uma pequena cota. Por exemplo, um shopping que você compra R$90 esse mês, no outro mês ele já lhe rende 60 centavos, 65 centavos. Depende do mês, depende do lucro, porque você, como é um shopping, você é sócio do lucro, que é a rentabilidade das lojas. Sim. Entendeu? As lojas pagam aluguel ao shopping. Aí, interessante, você vai falar, pô, Eduardo, mas 60 centavos, isso é uma cota. Você pode comprar quantas cotas você quiser. Se você comprar 100 cotas, você já vai ter R$6 todo mês.
100? Não, 60. 6 centavos, 10 cotas, 60, 100 cotas, 6 reais, 1.000 cotas, 60 reais. Então, o que acontece? Você vai crescer. E isso, a valorização do imóvel também é refletida no valor das cotas. Se você vender as cotas, você recebe o valor correspondente ao patrimônio da cota, entendeu? Sim. Então você vai comprando e comprando. Só que tem algumas vantagens, algumas desvantagens. As vantagens, por exemplo, você não vai ser dono ali de você sentir de tudo, mas você também não paga taxa de cartório. Você não vai ter problema de comprar um imóvel, ficar procurando alguém para botar dentro do imóvel para alugar, porque já existe um fundo gerindo com advogado para cobrar quem dá calote, Você para não tem tirar a dívida trabalho da loja. nenhum, né? Você só faz investimento e fica lá. E fica rendendo, fica Exatamente. gerando o retorno. Se você com quinze 18 anos comprar uma cota de fundo imobiliário, ela vai lhe pagar todo mês pelo resto de sua vida. Amigo, a gente tem que conversar. Eu estou precisando de um consultor financeiro, gente. A gente precisa Aí, o que conversar. acontece? Que dica Isso maravilhosa, não é. Eduardo. Eu acredito que é muito interessante essa informação, porque no geral, no normal, a gente não tem conhecimento a respeito disso. A gente acha que a única forma, por exemplo, de rentabilizar, né, o nosso dinheiro é, é basicamente a gente poupando, guardando debaixo do colchão, né? Porque poupança e nada é a mesma coisa. A Fabiana está aí perguntando quais são as desvantagens. Se essas são as vantagens, só existem vantagens ou tem desvantagens também? Olha, as desvantagens, só se, tipo assim, é como você tiver. Eu não vejo desvantagem, ainda não consegui achar nenhum, entendeu? Você vai estar exposto. É que as pessoas pensam muito no valor da cota. No fundo imobiliário, eu acho ele muito com a ideia de você ter renda extra. Porque você tem que criar um fluxo positivo de dinheiro para suas receitas. Seu trabalho é fixo, meu trabalho é fixo, eu ganho um salário todo mês. E o meu fundo imobiliário, quanto mais eu comprar, mais ele vai render. Então a ideia é, no longo prazo, você estabelece seu valor de patrimônio de guardar. Então todo mês eu vou investir R$ 500. Eu compro 5 cotas, ela me rende todo esse dinheiro. Vai rendendo um pouquinho. Aí você compra mais 5 cotas, vai aumentando um pouquinho. Vai chegar um mês, um período, que você compra 5 cotas e o dinheiro do rendimento já compra mais uma cota. Daqui a pouco, você vai conseguir comprar 2 cotas com rendimento, 3 cotas, 4 cotas. Daqui a pouco, você compra 5 com o que você guarda do seu salário e o que você já guardou lhe dá mais 5. Uhum. Então, você dobrou a capacidade de acumulação de patrimônio e fluxo de caixa no mês. Você vai Sim. aumentando cada vez mais. Só que é um processo que você vai construindo. Não é como você ganhar na loteria, você ganhar um prêmio de televisão. Aliás, na verdade, as pessoas ficam muito pensando em riqueza rápida. Pesquisas mostram que mais de 80% das pessoas que ganham grandes fortunas em prêmios, no prazo de 5 anos, estão pior ou igual ao que estavam antes. Nunca viu dinheiro na vida e acaba estourando tudo. E cada história interessantíssima de gente que ganhou na loteria e perdeu fortuna. Eu Gente que já vi. fretava avião. Eu já vi, Entendeu? gente, eu vi coisas A desvantagem, absurdas. assim, E é a impressionante uma coisa desvantagem, dessa. Tem que saber realmente gerir esse recurso. E olha só, gente, deixa eu contar uma surpresa para vocês. Nós vamos ter lá no grupo, nesse grupo que a gente está formando, né, da Maratona da Superação, nós vamos ter, inclusive, uma aula de Eduardo ensinando como a gente. O que, Eduardo? Como vai ser essa aula? Fala aí. O que é que você vai ensinar para a gente você já nessa aula? Vai ser. fez a virar a chave na cabeça para prosperar sempre. Porque muito se fala em ficar rico. Sim, Mas uma pessoa pode aparentemente ser rica e não ser próspera. sim, Porque a prosperidade é que é o grande segredo. Por quê? Porque você vai cada mês ficando melhor. E se você ficar rico muito rapidamente, se você não tiver uma mente preparada, você vai ficar rico e perder.
Sim, Se você tem uma mente preparada para empreender, você pode falir um negócio e depois você volta e enriquece de novo. Porque você tem o processo na mente de como fazer empreender, como fazer chegar lá. Fabiana perguntou das desvantagens. Eu não me estou assim, me lembrando nenhuma desvantagem assim no momento. Em caso de falência, que alguém perguntou, é o sim. seguinte: você é dono de um prédio. Se o prédio falir, o prédio não vai falir, né? Porque o prédio é uma estrutura. O shopping falir, você vai vender o imóvel e o imóvel vai ser dividido entre os cotistas. Um A caso de mesma um coisa de banco, empresa. um caso de um banco também. O banco é a mesma coisa. Se o banco falir, você tem uma cota de patrimônio. Vai ser liquidado e você vai receber proporcional. Igual um negócio normal, né, gente? Se você tiver um negócio e falir, vai vir o sindicato atrás de você querendo dinheiro, vai vir o banco cobrar tudo o que você quer, devia, então você vai ficar com o que sobrar. É o mesmo processo. Agora, a diferença é a seguinte: não sei a capacidade de cada um de nós, mas você vai ter, por exemplo, você chega lá no Itaú, você tem cabeças altamente preparadas, estudadas, pessoas super feras para poder estar administrando dinheiro e fazendo com que aquele banco renda, né? Então, isso é um processo. Você tem o Tesouro Direto também, que é uma forma mais segura, que você pode estar acumulando dinheiro através da renda fixa. É o investimento de renda fixa mais seguro, né? Quando você falou ali de banco, né, que você vai no banco às vezes, aí o gerente fala para você, rapaz, tem um investimento ótimo para você, um título de capitalização. Título de capitalização não é investimento, é loteria. Murada. Se você, se você for olhar o rendimento que você recebe ao final do título, é péssimo. Muitas vezes, se você sacar o título antes do vencimento, você perde quase a metade do dinheiro que você colocou. Porque aquele investimento é para o banco ter dinheiro para emprestar juros altos. Sim. Então, ele não é para você. E o gerente, coitado, ele tem uma meta a cumprir. Se ele não cumprir a meta, ele vai para a rua. Então, ele tem que vender o que o dono do banco quer que ele venda. Deixa eu ver, deixa eu Essa ver. Pois é, meu irmão, é bem assim. Todo ano a gente recebe uma ligação, uma visitinha perguntando: e aí, vamos fazer? Vamos fazer um títulozinho, vamos movimentar aí, vamos fidelizar. A gente tenta correr, mas é difícil, viu? É difícil. uma das coisas. O empresário geralmente, isso inclusive acaba estreitando o relacionamento. Lhe digo que estreita relacionamento, entendeu? Eles pedem, eles solicitam, eles usam esse argumento que precisa bater meta, e aí muitas vezes a gente se vê assim entre emparelhado para fazer. Eu faço, Se mas você faço por causa disso, faço por causa disso. Hoje, graças a Deus, eu tenho acesso, sabe? Eu não pego fila em banco, eu chego e eu vou direto nos meus gerentes, são pessoas maravilhosas, mas tem um preço. Infelizmente, tem esse preço, né? Parece que a compra de um serviço e assim, eu me sinto desconfortável depois disso que você tem me falado. Eu não vou sentir mais de desconfortável. O que tem que se sentir desconfortável é o meu bolso, não é verdade? E eu poderia estar sendo cotista aí. Você vai me dizer como é que eu posso ser cotista, porque isso não está na televisão, isso não está num site. Onde é que está isso, meu filho? Diz pra gente que a gente precisa saber como é que a gente vira Aline, isso cotista. Oi? foram 3 anos, foram 3 anos de estudo. Estudando, aprendendo, testando, para poder ir aprendendo as opções que você tem extra banco. Entendi. Então, hoje você é muito mais fácil. Hoje você tem bancos digitais, como o Banco Inter, como o Banco Nubank, BTG Pactual, tem vários bancos digitais Sim. que abrem possibilidades. E você, hoje, o custo é diferente, a concorrência. Mas para você ter uma ideia, menos de 1% dos brasileiros investem na Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos, que é um país mais rico, 68% dos americanos investem na Bolsa de Valores. A gente não tem conhecimento, não tem. Em Tem casa, alguma coisa errada, né?
Em casa, na escola. Só se o pai já tiver essa cultura, já tiver esse hábito, aí vai passar para o filho. Mas no normal, o brasileiro não tem informação, o brasileiro não tem essa educação. Aí, ó, Ana Flávia tá ali. Ana Flávia trabalha no Banco do Brasil. Aí, ó, tá dizendo, faz um canal no YouTube, por favor. Tá vendo, Ana Flávia? Ana Flávia, olha só, ele vai dar uma aula maravilhosa, gratuita no nosso programa Superação, lá no grupo de coach, que começa agora dia 30. Ele vai dar uma aula de presente para a gente, tá? Para todas as pessoas que estiverem participando. Aí, que maravilha. Né, Eduardo? O pessoal que pode estar me seguindo no Instagram, no canal do YouTube. Eu tô para começar um canal do YouTube e no podcast também, falando, dando dicas. Porque uma dificuldade que eu acho é que às vezes a pessoa usa uma linguagem muito complexa. E na verdade você tem que transferir para uma linguagem simples, porque o que eu quero é que a baiana de Acarajé pegue R$ 10 e invista no Banco Itaú, que ela pegue R$ 5 e invista no prédio na Faria Lima, e que todo mês ela ganhe dinheiro isso aí, e que ela prepare uma aposentadoria dela sem depender do INSS, porque o INSS não vai funcionar, nunca funcionou, na verdade. Entendeu? Ó, Como o olha pessoal só, gosta de dizer, eu achei engraçado será aqui. suficiente. Eu tenho um comentário aqui da Vanessa, tá? A Vanessa colocou ali como é que essas cotas, né? Essas cotas elas retornam. Elas ficam lá retidas, ela vai para a conta, como que funciona? O seu dinheiro que você investiu fica lá seguro, ou esse valor que é gerado, ele se aplica automaticamente? Certo. O que é que acontece? O mercado financeiro, ele é altamente regulado. A gente não conhece, por quê? Porque por falta da educação financeira, a gente só conhece o banco e a caderneta de poupança. É o que todo mundo é ensinado. Meu filho, eu vou abrir uma caderneta de poupança para você. Só que a poupança hoje, ela faz o seu dinheiro encolher, É verdade. porque ela dá mínimo de inflação. Então, o seu dinheiro perde poder de compra todos os meses na caderneta de poupança. No mínimo, você tem que colocar no Tesouro Selic ou num fundo Selic, que tem uns fundos hoje que estão com uma ideia muito boa, porque você tem um imposto menor, num prazo menor, mas aí já é muito detalhe, mas a ideia é que você saia da poupança mesmo. Poupança só é bom para o banco, entendeu? E isso. Então, você falou, ela perguntou o que você falou, me perdi na pergunta. Ela perguntou. Aí o que acontece é o seguinte, existe um órgão que chama SEI, Central Eletrônica do Investidor. Todo investimento, hoje, antigamente o cara ficava lá gritando com papel, eu vendo por 10, eu compro por R$ 9,90, e ficava aquela briga gritando, parecia uma feira onde todo mundo está brigando. Hoje é tudo eletrônico, você coloca o aplicativo da corretora no seu celular, aí você entra, vê a cotação, aí você compra. Aí o que acontece? Você dá uma ordem de compra no seu celular, a corretora vai jogar isso para a bolsa, aí ele vai fazer comprador-vendedor. Quando o preço casar, fechou o negócio. Quando fechar o negócio, vai haver uma transferência da titularidade daquela cota para você. Tudo isso fica registrado eletronicamente. Existe um sistema de liquidação, um sistema de escrituração, tudo eletrônico, Mas controlado pela Bovespa. entendi. E pela A pergunta é CVM. justamente essa. Esse dinheiro ele fica lá para ser reinvestido ou ele vem para, por exemplo, para uma conta? Esse dinheiro, não, entenda, você está se tornando sócio de uma empresa ou sócio de um fundo imobiliário. Sim. Então, o que acontece? Quando existe uma coisa que, como deve estar falando muito, talvez o pessoal conheça, chama IPO, que é oferta pública inicial. O Itaú resolve aumentar o capital dele. Aí ele fala, olha, eu vou vender ações para quem quiser comprar. Você tem interesse? Aí você vai subscrever essas ações. Você fala, eu quero comprar, Itaú. Aí ele fala, quantas você quer? Qual o preço que você vai pagar? Aí ele vende. Isso é quando você compra diretamente do banco. É a oferta primária. Aí eles chamam isso de mercado primário. Só que, por exemplo, eu tenho ações do Itaú. Eu posso querer vender as minhas ações. Aí foi Vanessa que perguntou? Isso. Aí Vanessa quer comprar. Aí eu coloco lá, eu vou vender minhas ações por R$ 10. Aí Vanessa, não, mas eu só quero pagar R$ 9,95.
Aí eu falo, vou vender por 9,95, eu quero fazer esse dinheiro logo aqui, realizar esse lucro, prejuízo e sair dessa posição na bolsa. Aí eu vendo. O que acontece? O dinheiro de Vanessa, ele vem para mim, porque eu sou dono de um pedaço do banco. Aí esse pedaço do banco que era meu vai ser transferido para ela, Sim, entendeu? entendi. Aí tem, por exemplo, existem ações que lhe dão direito a voto nas reuniões do conselho administrativo das empresas. Sim, Tem ação com direito a voto, ação sem direito a voto. Aí tem ações que, por elas lhe darem direito a votar e interferir na administração da empresa, ela não tem prioridade sobre o recebimento em caso de falência. Já a outra tem, que chama a preferencial e ordinária. Aí, se a gente for desdobrar, pode botar 20 lives aí, viu? Porque para falar de tanto conteúdo, não não é? tem condição. Olha, Olavo está Só. entrando. Boa noite, Olavo. Seja bem-vindo. Se quiser fazer alguma pergunta aí sobre a área financeira, o nosso consultor financeiro aí está disponível para tirar algumas dúvidas. Está contando a história como ele passou de devedor para investidor. Que coisa extraordinária, né? E eu Uma coisa interessante. eu tô boba com o seu conhecimento, com a sua informação, mas me surgiu também já que ninguém perguntou, eu vou perguntar aqui. Quando você diz assim, eu sou consultor financeiro, se eu quiser hoje contratar um consultor financeiro, como é que funciona? Qual que é essa direção, essa orientação que você geralmente presta essa consultoria? Existe um trabalho personalizado para cada tipo de cliente, para cada situação financeira que cada um se encontra? Ou se, por exemplo, ele disser assim, eu quero começar, eu quero aprender a investir. Como é que funciona isso? Ó, como é que funciona? Você tem uma parte que é tipo como se fosse um núcleo comum, que é a parte da mentalidade, que você tem que mudar a sua visão. Uma visão de curto prazo, você tem que tirar isso. Você tem que ter uma visão de longo prazo para investimentos. Porque a nossa vida sempre é ciclos econômicos. Quem já tem um pouco mais de idade sabe que teve cruzado novo, teve várias moedas, você tinha altas imobiliárias, quedas imobiliárias, então você sempre tem ciclos econômicos. As empresas também passam por ciclos econômicos. Então elas vão ter momentos de alta e momentos de baixa. Todo empresário sabe que o negócio não é sempre mar de almirante, né? Como o pessoal gosta de dizer que é aquele marzinho, tudo tá de boa. Não, tem horas que tem tempestade. Tem horas que tudo parece que vai desabar, mas as empresas atravessam. Tem empresa que quebra, tem empresa que não quebra, tudo depende da administração. O processo é o seguinte: a gente vai trabalhar para ver qual é o perfil que a pessoa tem como perfil financeiro, que ela pode ter, são 3 perfis, basicamente: o de devedor, o equilibrado e o investidor. Então, você trabalha na mudança da mentalidade da pessoa. Qual é o foco dela? Curto prazo, médio prazo, longo prazo? Ela se gasta muito, gasta pouco? Vai transformando isso, vai fazer análise dos gastos para você ter o padrão de vida dela, ela reconhecer qual o padrão de vida que ela está tendo, se cabe no orçamento dela. Então, ela vai fazer análise dos gastos. Aí a gente vai fazer o quê? O planejamento, que é uma das coisas que às vezes dificulta das pessoas melhorarem, não tem uma meta. Qual é a minha meta financeira? O que é que eu quero atingir como sonho, objetivo financeiro? Então a gente faz um processo de atingir metas, criar metas que sejam palpáveis e atingíveis. Porque não adianta você querer, eu quero comprar um carro. Qual carro? Qual modelo? Qual cor? Qual preço? Carro, eu posso te dar um carro de plástico, um carrinho de rolimã, né? Não vai resolver o problema. De uma criança, a meta dele era ter um carrinho de controle remoto. Se eu der um Definição carro de de controle metas. remoto, A gente está falando isso aqui desde o início sobre definição de metas. Se você não tem uma meta a atingir, né? Se você não tem propósitos, você se perde no meio do caminho e até para vencer nessa questão da superação, você não tem motivação, né? Precisa existir essa motivação. O que te você tem que ter motiva sua para meta. agir, né? Aquilo que te motiva para agir, para você agir responsável financeiramente, aquilo que te motiva para agir, para ter resultados positivos e comportamentos também, né? Alinhados com o seu propósito. Se você tem dívida, sua meta principal tem que ser quitar as dívidas.
Por quê? Hoje você tem o Serasa, o score do Serasa. Você tem ideia? Meu score do Serasa chegou a ser 67. É de 0 a 1000. Hoje, meu score, a última vez que eu olhei, estava em 963. Então, eu saí de um score de 67 para um de 963. Que bom, parabéns, Eduardo. Você tem que ensinar. Volta, cadê aquele quadro? Ensina um pouquinho. A gente só tem 10 minutos agora. Mostra aquele quadro pra gente, pelo amor de Deus. Aquele quadro tá lá. Vamos ver se a internet pega, né? Vamos Porque lá. aqui Eu o quero iPhone ver aquele e olha que quadro, eu mandei, porque eu teve prendi gente aí todo que mundo que usar o ficou celular. curioso com aquele quadro. A gente precisa entender ele um Que aqui, pouquinho ali. Pegar essa pesquinha, porque no dia lá da sua sessão bônus, né, que a gente vai ter no programa de coach, e você que está aí, que quer participar, tá, da sessão de coach, sessão VIP online, gratuita, 100% gratuita, vai lá no link lá da bio e diz assim, eu quero participar. Estou liberando hoje um e-book. Tá certo? Estava só aguardando a gente ter um volume maior de pessoas para liberar o e-book a respeito de atitudes de superação, tá certo? Falando também sobre gaps para você eliminar tudo que te sabota, tá? Para você avançar rumo aos seus objetivos, às suas metas. E é isso. E aí, a internet não funcionou, não foi? Não foi legal. A internet não tá boazinha com a gente. Na verdade, esse horário é um horário que tem muita gente, um tráfego muito intenso na internet, e aí... Esse dia à noite é muito complicado, porque normalmente são muitas lives ao mesmo tempo, então a nossa internet ela não é com qualidade excelente. Mas são 6 passos simples, né? A mentalidade, você vai ter que mudar sua mentalidade. Reprogramação Você mental. Vai ter que... É a palavra do coach, Isso. Reprogramação mental, né? Você vai ter que reprogramar tudo aí. Porque se você não está tendo os resultados que você não quer, se você deve, é porque você tem uma mente que te faz dever. Se você ficar no 0 a 0, aí você tem uma mente que não te faz ficar no 0 a 0. Se você investe, você vai ter uma mente que vai ficar fazendo você sempre ter sobra de dinheiro. Sim, então, sim. cada pessoa, você perguntou do processo, cada pessoa tem um estágio que ela está. Ela pode estar totalmente endividada, pode estar equilibrada ou pode já ser investidora. Como é que a gente vai trabalhar? Ela pode ser investidora. Eu tenho uma cliente que ela é investidora, mas ela coloca o dinheiro dela todo na poupança. Entendeu? Mas e o que é que acontece? Ela perde dinheiro todo mês agora. Já falei com ela. Mas a pessoa é aquela coisa, tradição, a segurança. Então, você tem que mudar. Limitam ela. 8 minutos, 7 minutos. Fala aí as outras que o pessoal tá nervoso ali. A primeira é a mentalidade, a segunda... MADOP, mentalidade, analisar. Você tem que analisar tudo. Analisar suas dívidas para ver qual é que você paga primeiro. Você tem que analisar os seus gastos para saber onde você pode gastar menos. Você tem que analisar os seus rendimentos para você saber onde ganhar mais. Poupar, né? Uma diferença. Poupar e investir. As pessoas pensam que é a mesma coisa. Não é. Poupar é o ato de você guardar. Por exemplo, quando eu economizo luz, eu estou poupando. Sim. Quando eu pego esse dinheiro que eu economizei da luz e compro uma cota do edifício Faria Lima, lá em São Paulo, eu estou investindo. Sim. Então, poupar e investir são diferentes. Poupar é você transformar aquela criança que recebia... Toma aqui, meu filho, vai gastar os 10 reais de chiclete. É ensinar aquela criança, meu filho, ó, tome 10 reais aqui, guarde 5 e gaste só 5. É você transformar essa mentalidade para um poupador. Financeira, né? Desenvolver inteligência financeira na criança. E se investir, é esse processo. Eu vou pensar melhor sobre isso aqui dentro de casa. Quem tem filho tem que se preocupar agora. Quem tem filho que quer um comportamento diferenciado, entendeu? Precisa se preocupar hoje com isso. Exatamente, Aline. E uma coisa que eu dou aula de educação financeira no ensino fundamental. É uma coisa que eu falo aos pais. Ah, mas meu filho já tem tudo, não precisa de mesada.
A ideia da mesada não é dar dinheiro para cumprir com gastos. A ideia da mesada é você usar isso para educar financeiramente o seu filho. Ana Flávia perguntando aí, depende do caso, Ana Flávia. Você pode se organizar e investir e quitando as dívidas ao mesmo tempo. Depende do montante da dívida. Eu, por exemplo, eu tinha uma dívida que era de 30 mil. E eu comecei a investir porque eu não tinha 30 mil para quitar a dívida. Porque o melhor negócio é não parcelar a dívida. Você negocia para quitar. Essa dívida de 30 mil, eu quitei com 3 mil. Caracas! Porque eu negociei. A pessoa ficava me ligando, eu falava, minha filha, eu quero pagar, mas eu não tenho condição de pagar agora. Me ligue depois. Me ligue depois. Aí um dia ela me ligou, fez uma proposta, não, você pode dar não sei quantas de 3 mil, não sei o quê. Aí eu falei assim, minha filha, eu queria dar 3 mil para quitar a dívida. Aí ela virou para mim e falou assim, isso é uma proposta? Eu falei, pode levar para o seu gerente. Aí ela levou e aceitaram, eu quitei minha dívida por 10% do valor dela. Eduardo, eu queria eu queria muito continuar com você. Gostaria muito de continuar, na verdade, até em outro momento a gente trazer mais coisas. Se você me permitir, eu vou lhe fazer esse convite novamente, tá? E gostaria muito, mas eu vou fazer esse anúncio na live de forma diferente. Vou fazer realmente para a educação financeira, né? Para a mentalidade financeira. Ana Flávia, a gente não vai conseguir, deixa eu ver, banco só dá um desconto desde quando você já está muito atrasado. Pois é. Mas a gente vai voltar novamente. Eu quero que a gente monte uma proposta muito boa para a gente falar mais sobre isso, tá? Para mim foi muito grandioso, muito valioso. Me fez enxergar que é possível a gente ter comportamentos diferentes dentro das nossas casas com os nossos filhos, né? Pensando realmente nas respostas futuras dele, e inclusive que existem outras formas de a gente fazer as mesmas coisas, né? De a gente atingir resultados, atingir, na verdade, resultados maiores com aquilo que a gente tem, que foi isso que você ensinou para a gente essa noite. Assim, muito feliz, satisfeita com o que você passou para a gente. Não estou, inclusive, me sentindo nem capaz, né, de avaliar em você as atitudes de superação, né? Não me sinto capaz porque, assim, foi persistência, foi estudo, foi fé, foi acreditar, né? E eu acredito que principalmente o comportamento de você aplicar aquilo que você aprendeu. Foi assim, perfeito. Perfeito. Eu acho que você é um bom aprendiz. Tem pessoas que aprendem e descartam, não colocam em prática. Isso é triste, né? Infelizmente, isso acontece muito. Mas, assim, parabéns, sucesso. Gente, o Eduardo, ele é consultor financeiro. Ele vai estar junto com a gente, vai dar uma sessão bônus para a gente no coach de grupo, tá certo? A Maratona da Superação não começou com as lives, isso aqui são histórias de superação para que você se sinta motivado a mudar de vida. No sábado, no dia 30, às 16 horas, nós teremos a primeira sessão do grupo da Maratona da Superação. Se você quer fazer parte, tá certo? Entra aqui na nossa bio, clica lá no botãozinho onde tem sessão premium, então manda uma mensagem para mim, Aline, eu quero participar. Manda teu e-mail, anota teu e-mail aí, manda para mim aqui no direct, que eu vou te mandar uma mensagem te explicando como funciona para você participar do programa de coach, que é sensacional. E a primeira sessão vai ser no sábado, vai ser gratuita. Eduardo, você está convidado a participar da primeira sessão. Entre lá, vem com a gente, tá? Convida as pessoas, convida seus amigos a participarem também. E vocês que estão aí, vem com a gente, não perde essa oportunidade não. A primeira sessão é uma sessão, mas é transformadora. Você vai sentir o impacto disso na sua vida, tá bom? Faça as escolhas certas, faça as escolhas melhores, e tenha metas, né? Metas quantificáveis, metas com tempo determinado, né, Eduardo, para alcançar, porque senão você vai estar no meio do caminho e a vida vai passar com você. 28 minutos, Eduardo.
meu coração. Um abraço na Leila, abraço nas crianças, bom revê-lo, sempre bom revê-lo. Botei tudo na Gente, varanda para não fazer barulho. grande beijo a todos vocês que estiveram presentes. E a live de amanhã, tá? Vai ser com o Ramon. Ramon passou a live todinha com a gente. Obrigada, Ramon.